Queridos irmãos e irmãs, nesta semana em que celebramos Corpus Christi, gostaria de refletir sobre a Eucaristia. Eu faço brevemente. Primeiro, sua instituição e significado. Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia, ao celebrar a festa da Páscoa com o Cordeiro Pascal. Suas palavras indicam presença, meu corpo, meu sangue. Indicam sacrifício, meu corpo imolado, meu sangue derramado, e indicam comunhão, tomai e comei, bebei. Como memorial da paixão, foi a máxima expressão de seu amor. Tendo amado os seus, amou-os até o extremo. É um mistério que só se capta pela fé, acolhendo com fé as palavras do Senhor. A Eucaristia recebe diversos nomes: ação de graças, Eucaristia, banquete ou ceia do Senhor, fração do pão, sinaxe, assembleia, memorial da paixão e ressurreição, santo sacrifício, santa missa, pelo envio ou mício final para fazer da vida uma Eucaristia. Em qualquer desses aspectos, deve-se harmonizar a presença, o sacrifício e a comunhão sacramental. Na Eucaristia se realiza de modo especial, mas que em outro momento litúrgico, o exercício do sacerdócio de Jesus Cristo. Cristo se une aos fiéis para que a cabeça e seus membros sejam uma mesma oblação ao Pai no Espírito Santo. O único sacrifício de Cristo, desde a encarnação até sua glorificação, que tem seu ponto culminante na morte e ressurreição, se faz presente no nosso espaço e no nosso tempo por meio da celebração eucarística. Cristo, sacerdote, vítima e altar, nos une à sua realidade sacerdotal para que possamos celebrar com Ele e nele a mesma oblação. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, também instituiu o serviço sacerdotal. Fazei isto em minha memória. Só o ministro ordenado realiza o serviço de presidência, pronunciando eficazmente as palavras do Senhor e agindo em seu nome e pessoa como representante de Cristo esposo. Mas é toda a comunidade eclesial, em cada um dos fiéis, a que se faz oblação e oferece e se oferece. Presença, sacrifício, sacramento, comunhão. A presença de Jesus, ressuscitado entre nós, tem sua máxima expressão na Eucaristia, que é ao mesmo tempo sacramento e sacrifício, isto é, pão partido e doação plena ao Pai para a nossa redenção. Sua presença atualiza o mistério pascal e sacrifício de morte e ressurreição para comunicar-se aos fiéis em unidade de vida e em sintonia de vivências. Na Eucaristia, Cristo se faz presente como sacrifício e como banquete. É nossa Páscoa e nosso maná ou pão de vida para unir-nos à entrega, à oblação de sua vida, de sua morte e de sua ressurreição. Nós nos convertemos naquilo que recebemos, nos recorda São Leão Magno. A presença é por ação do Espírito Santo na substância do pão e do vinho para transformá-lo no corpo e sangue de Jesus por transubstanciação. O sacrifício é a atualização do único sacrifício de Cristo, que agora ele oferece com a Igreja. Os frutos da comunhão, em relação com a presença e o sacrifício, se resumem na união com Cristo. A Eucaristia compromete com os pobres, nos recorda o Catecismo. A comunhão nos últimos momentos da vida se chama viático, porque prepara para entrar na pátria definitiva. A comunidade eclesial que celebrou a Eucaristia busca espontaneamente momentos de adoração, reparação e manifestação festiva e ambiental, visto que Cristo continua presente de modo permanente sob as espécies eucarísticas. A celebração e a adoração eucarística são o ponto culminante da experiência contemplativa da Igreja, porque nesse sacramento, sacrifício e comunhão, encontra sua verdadeira razão de ser, fazer-se pão partido como o Senhor.
invocação do Espírito Santo e escatologia. Se em cada sacramento encontramos a memória, a anamnese, do mistério pascal e a invocação epíclesis do Espírito Santo, tudo isso se encontra de modo especial na Eucaristia como memorial da paixão, onde o Espírito é repleto de graça e nos é dado o penhor da futura glória. Segundo Santo Tomás, é o sacramento dos sacramentos, porque todos os sacramentos estão ordenados a este como a seu fim. Por isto, na Eucaristia celebramos a Páscoa de Cristo, isto é, o mistério de sua morte e glorificação, de onde provém nossa salvação e todos os sacramentos. Só a partir deste mistério recupera sentido a vida da Igreja e de toda a comunidade humana. A invocação do Espírito Santo, epíclesis, recorda sua vinda ao seio de Maria, quando ela disse o sim para conceber virginalmente o Verbo em seu seio. Então a Igreja, com Maria e como ela, responde com um sim, isto é, com o amém final da oração eucarística. Na Eucaristia, a Igreja se reconfirma em seu caminho escatológico. Efetivamente, o pão e o vinho, simbolizados já no sacrifício de Melquisedeque, indicam que todo o trabalho e toda a vida humana vão passando por Cristo à realidade definitiva do céu novo e terra nova. Por isso, ao recordar e tornar presente o Senhor, anunciamos sua morte até que ele volte. É o penhor da vida eterna. Pela Eucaristia, todo o cosmos e toda a humanidade já estão passando à realidade gloriosa do final dos tempos. A celebração eucarística tem dois momentos principais que constituem um só ato de culto: a liturgia da palavra e a do sacrifício. O que se anuncia na celebração da palavra, o mistério pascal, se faz presente de modo especial na celebração eucarística. Esta realidade litúrgica de ação de graças e de louvor ao Pai se prolonga em toda a Igreja e em toda a vida cristã. Por ser o sacrifício de Cristo, é também o sacrifício da Igreja. Neste sentido, a Eucaristia não termina nunca, mas tende a transformar toda a humanidade em corpo místico de Cristo e em povo sacerdotal. Construção da Igreja missionária. Com o batismo e a confirmação, a Eucaristia é a culminação da iniciação cristã. A Eucaristia constrói a Igreja e a Igreja torna possível a Eucaristia. Ao comer o mesmo pão, chegamos a ser o mesmo corpo pela comunhão fraterna e eclesial. Porque, embora sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos de um só pão. A Eucaristia é o sinal da unidade e vínculo da caridade. Na Eucaristia se participa plenamente do mistério pascal, visto que é a fonte e cume de toda a vida cristã. A fonte e culminância de toda a evangelização. Para a Eucaristia se orientam todos os sacramentos, assim como os ministérios proféticos, cultuais e de caridade. Ela contém todo o bem espiritual da Igreja, isto é, Cristo mesmo, nossa Páscoa. É, pois, o resumo e a suma de nossa fé. A Eucaristia se faz missão como encargo de comunicá-la a toda a humanidade. Bebei dele todos, porque este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Por isto, os trabalhos apostólicos se ordenam a isso, que todos, feitos pela fé e pelo batismo, filhos de Deus, juntos se reúnam, louvem a Deus no meio da Igreja, participem do sacrifício e comam a ceia do Senhor. Pela celebração da Eucaristia, se evangeliza a comunidade eclesial e ela se torna evangelizadora. Não se edifica, no entanto, nenhuma comunidade cristã se ela não tiver por raiz e centro a celebração da Santíssima Eucaristia. Para esta celebração, no entanto, realizar-se de maneira sincera e plena, deve constituir-se da mesma forma em canal para as múltiplas obras de caridade e auxílio mútuo, para a ação missionária, como ainda para as várias formas de testemunho cristão. Assim nos fala a Presbyterorum Ordis, no seu número 6. Queridos irmãos e irmãs, o nosso bom Deus a todos nós
abençoe, fortaleça e nos faça cada vez mais viver da Eucaristia.